Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Foi noticiado pelo jornal O Dia em 27 de fevereiro sobre uma rebelião que ocorreu no Degase do Educandário Santo Expedito, no complexo de Jericinó, zona oeste do Rio de Janeiro. Os moleques presos por lá estavam reivindicando melhorias na unidade, de acordo com o próprio sindicato dos servidores do Degase. Houve um incêndio, mas não houve feridos. Por fim, o Degase utilizou uma estratégia bastante comum em São Paulo. Selecionou 15 jovens maiores de 18 anos e os taxou como autores do motim e os encaminhou para a 34ª DP. O que tudo indica é que eles sejam transferidos para o sistema carcerário de adultos. Nessa semana, o Sindicato dos Servidores de Carreira Socioeducativa do Distrito Federal publicaram em sua fanpage sobre a abertura de um curso de operador de bastão tonfa. Para quem não sabe, esse é o clássico cacetete. Na página do curso, diz que é para situações em que seja necessário o uso. Na prática, sabemos que é diferente. Essa semana, um agente socioeducativo do complexo Piratininga-Brás, do Casa Cai Gaivota, publicou num grupo do Facebook sobre a Fundação Casa sobre o aumento do número de suicídio de profissionais da Fundação. Ele diz sobre um suicídio recente e que se recorda de pelo menos 4 outros nos últimos 4 anos, fora os casos de adoecimento. Vale lembrar que recentemente foi publicizado também pela imprensa sobre o aumento do número de suicídio de policiais militares no estado de São Paulo. A segurança pública, a Fundação Casa, especificamente nesse caso, ela funciona como uma máquina de moer gente. Controla os corpos de quem está presa ali e também dilacera, gradativamente, quem trabalha lá, seja agente, professora, terceirizado. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência às notícias sobre os serviços de medida em meio aberto aqui do município de São Paulo, no Boletim Casa Virada, hoje a gente vai falar sobre um último decreto que a Prefeitura de São Paulo, por via do prefeito Bruno Covas, soltou, que dispõe diretamente sobre o conveniamento das organizações com a Prefeitura, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito da assistência social, que traz aí uma renegociação desses instrumentos jurídicos, de acordo com o decreto. Esse decreto, por via do seu artigo 1º, ele fala também sobre os serviços de ações de saúde e assistência social, eles deverão ter seu plano de trabalho e cronograma de desembolso renegociados, objetivando a redução de valores. O que isso significa na prática? Significa que a Prefeitura de São Paulo, que também soltou um outro decreto nessa última semana, falando que serão criadas comissões para fazer essas reavaliações de convênio, pretendem aí reduzir então os recursos que são destinados à pasta de saúde e de assistência social, de maneira que eles tenham aí uma redução dos gastos públicos. Esse decreto também fala que, se for necessário rescindir termos de parceria, que é esse conveniamento da Prefeitura junto às organizações do terceiro setor, isso será possível aí objetivando uma maior economia. Na ponta, diretamente no trabalho executado pelos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, isso significa uma maior precarização do trabalho, com uma redução de recurso que é disposto aí pela Prefeitura, que não são recursos altos, valores altos, e que passará por essa redução com o risco, inclusive, de fechar serviço, ou seja, de outros postos de trabalho também ser fechados, e a população usuária da saúde e da assistência ficar aí à mercê da Prefeitura, à mercê do Estado, sem atendimento nenhum. No caso dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, que também possivelmente passarão por essas reavaliações aí por parte da Prefeitura e da pasta de assistência social,
Os serviços de medida em meio aberto, eles já possuem um recurso reduzido. Dentro desse recurso, existem várias rubricas, que são várias parcelas desse dinheiro que é destinado pela prefeitura, que devem ser gastos em algumas áreas específicas. Então, por exemplo, RH, atividades pedagógicas, oficinas, enfim, as atividades que são pertinentes à execução da medida socioeducativa em meio aberto. Ocorre que já existem no município diversas ONGs que fazem caixa 2 desses recursos para conseguir garantir a manutenção da própria organização, uma vez que não as organizações, elas são não governamentais e, portanto, elas não possuem fins lucrativos. Existem algumas organizações, então, que criam um caixa 2 para a subsistência da própria entidade e também outras que é muito frequente, que fazem caixa 2 por desvio de recurso público mesmo. Agora, do ponto de vista de atendimento à juventude, que é abarcada aí pela medida socioeducativa em meio aberto, o atendimento se torna muito mais precarizado, uma vez que quando as organizações desviam recurso ou quando a prefeitura solta um decreto desse que vai reduzir ainda mais o recurso destinado à execução desse trabalho, isso vai interferir diretamente nas possibilidades de trabalho que a juventude pode vir a desenvolver dentro de um serviço de medida. É claro que, do ponto de vista anarquista e abolicionista, a medida socioeducativa ela é muito ruim, ela é um mecanismo de controle do Estado dessa juventude pobre, negra e periférica, mas ainda com o recurso que os serviços têm, dada aí que é uma lei prevista no ano de 2019 por enquanto, né, enquanto a redução da maioridade penal aí não passar, ela abre um precedente de atividades pedagógicas que dificilmente a juventude da periferia poderia ter acesso. Então, por exemplo, atividades relacionadas a passeios, parque aquático, boliche, enfim, algumas atividades aí que os serviços conseguem organizar. Quando então a gente fala de uma redução desse recurso que já é baixo, que as organizações já desviam, que já não destinam ao atendimento dessa juventude, a gente está falando ainda de uma maior precarização de possibilidade para essa juventude da periferia. E que, uma vez que a gente não tem dinheiro, a gente não consegue garantir atividades pedagógicas que possuam funções pedagógicas de fato para a juventude. Então, como sempre, a corda vai estourar para o lado mais fraco. Quem mais vai ser cerceada é exatamente a juventude, que é abarcada aí pela medida socioeducativa. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E este foi o 9º Boletim Casa Virada. Lembrando que aqui noticiamos o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a voz de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina só o que não saiu na mídia no meio fechado e o que a ONG escondeu no meio aberto. Tenha certeza que, independente do dia e da hora que você está escutando este boletim, tem algum jovem que cumpre medida socioeducativa que está tendo seus direitos violados. Acesso a outros trabalhos em rádio e podcast no desobediênciasonora.milharal.org. Tá todo mundo louco, tá todo mundo